criança, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Ai, que bom! Espero que sim, que tudo esteja bem com vocês. E aí, criança, nós já estamos na lição número 10 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. E nós sabemos que a nossa revista fala tudo sobre o milagre de Jesus. E quantos milagres Jesus operou, que conta a nossa revista, não é verdade? E também toda a palavra de Deus, ela é verdadeira, aconteceu de verdade. Bem, criança, vamos ver o tema da nossa lição, que diz assim: menina, levanta-te. Quem será essa menina? Pois então, está em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Está na Bíblia a história de hoje. O texto do dia está em Salmos 92, versículo 4, que diz assim: Ó Senhor, Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Vamos dizer novamente? Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Bem, o objetivo da nossa lição é falar que Jesus é a fonte da vida e da graça. E também falar que Jesus tem autoridade, não somente sobre a enfermidade, mas também sobre a morte. Vamos para a lição de hoje, a história de hoje? Bem, criança, como eu já contei para vocês que Jesus vivia cercado por uma grande multidão, não é mesmo? Porque a fama de Jesus corria em todos os lugares. E muitos ali estavam interessados apenas sobre o milagre de Jesus. Mas Jesus estava cercado nesse dia por uma grande multidão. Pensa, muita gente, muita gente encostando em Jesus. Pois então, assim estava aquele dia. E no meio daquela multidão toda que estava apertando Jesus, surgiu um homem, um pai desesperado, pedindo ajuda a Jesus. Quem será esse homem? Quem será esse homem da história de hoje? Era Jairo. O nome dele era Jairo. Pois então, Jairo, criança, estava muito aflito. Ele estava muito triste, porque a sua filha estava muito doente, estava quase morrendo. Ai, que tristeza estava aquele pai, ele estava realmente desesperado, mas ele sabia que alguém poderia resolver o seu problema. Ele teve fé. Ele creu, ele acreditou que Jesus, somente Jesus, poderia operar aquele milagre. Então, ele foi no meio daquela multidão e esteve com Jesus. Pediu ajuda a Jesus para que fosse até a sua casa. Ele contou toda a história para Jesus e pediu para que Jesus fosse até a sua casa para que curasse a sua filha. Então, de repente, no meio daquela multidão toda, também havia uma mulher, uma outra história. Sabe, criança, na Bíblia está escrito que essa mulher sofria 12 anos de uma enfermidade. Uma enfermidade que homem nenhum poderia curar. Uma enfermidade que os médicos não conseguiram achar uma solução para a cura dela. Ela havia gastado todo o seu dinheiro, gastado tudo, mas nada adiantou. Essa mulher sofria muito, estava quase morrendo por causa daquela enfermidade. Aquela mulher não vivia junto das pessoas, mas aquela mulher ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar. E ela não perdeu tempo. Ela acreditava
ela cria que Jesus poderia operar aquele milagre. Então, ela não mediu esforços. Ela fez de tudo para chegar perto de Jesus. E ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E ela não se importou com a dificuldade, não se importou com a multidão e deu um jeito para chegar até Jesus. A Bíblia fala que ela foi o quê? Por detrás da multidão. Ela tentou vencer a barreira para poder arrumar um jeito para ficar perto de Jesus. E a Bíblia fala que ela tocou nas vestes de Jesus. Então, Jesus, cercado por aquela grande multidão, os discípulos também em volta de Jesus, e Jesus percebeu que poder, virtude havia saído dele, que alguém tinha recebido um milagre. Então Jesus parou e perguntou, quem me tocou? E os discípulos ficaram ali, admirados com aquela pergunta de Jesus. Aí os discípulos falaram, mestre, a multidão está te apertando e o Senhor pergunta quem é que te tocou? Mas Jesus falou, eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então Jesus queria saber quem era aquela pessoa. Então aquela mulher que tinha tocado nas vestes de Jesus, com toda a sua fé, com toda a sua certeza de sua cura, ela se levantou. E a Bíblia diz que ela foi tremendo até Jesus e se prostrou até Jesus e falou, Senhor, sou eu. Ela sabia que ela não poderia estar ali, mas ela se prostrou, se curvou até Jesus dizendo que era ela. Então Jesus disse em sua palavra, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Ser curada desse mal. Então, criança, eu creio que quando Jesus falou com aquela mulher, liberando ali a cura sobre aquela mulher que teve tanta fé, eu creio que a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Ai, que felicidade, que alegria de ser curada. Na verdade, aquela mulher acabaria morrendo se não recebesse aquela cura. Vamos ver. Olha, Jairo, vocês se lembram? Jairo foi o primeiro a pedir socorro? Pois então, talvez Jairo deve ter pensado, Jesus está demorando a socorrer a minha filha. Quando de repente Jesus acabou de falar com aquela mulher, 2 homens chegaram para trazer uma notícia. E agora, quem serão essas pessoas, gente? Quem serão essas pessoas que vieram até Jairo para trazer uma notícia? Esses homens foram até Jairo para trazer a notícia. E era uma notícia nada boa. Era uma notícia muito triste. E eles disseram, Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha morreu. Quer dizer, Jairo, você não precisa mais convidar Jesus para ir lá na tua casa para curar sua filha, porque a sua filha morreu. Jairo deve ter chorado, ter ficado triste, mas imediatamente Jesus falou, Jairo, não tenha medo, não tenha medo, não temas, crê somente. Jesus pediu a Jairo para que tivesse somente fé. Então, Jesus foi com Jairo e os 3 discípulos mais próximos até a casa de Jairo. Vocês se lembram, criança, qual era o nome dos 3 discípulos mais próximos de Jesus?
Estava na revista anterior, a tia contou toda sobre a história de Jesus e os seus discípulos. Quem se lembra? Era Pedro, Tiago e João. Então Jesus foi com Jairo e os seus 3 discípulos até a casa de Jairo. E Jesus, chegando lá, estava um chororô só, todo mundo chorando, que a menina havia morrido. Mas será que haveria solução para a menina de Jairo? Jesus, chegando na casa, encontrou todos chorando. E Jesus falou que para todos que estavam ali, que a menina não estava morta, que a menina estava dormindo. Mas como assim a menina dormindo? Alguns que estavam ali na casa riram até daquilo que Jesus falou. Como que ele pode dizer que a menina está dormindo? A menina está morta. Então Jesus entrou no quarto onde a menina estava. E Jesus tocou na menina e falou para ela se levantar. Menina, levanta-te. Então a menina se levantou. Primeiro ela abriu os olhos, viu Jesus e se levantou e ficou de pé. Então todos ficaram admirados com o que Jesus tinha feito naquela casa. E Jesus disse mais, para que servissem um alimento, a comida para a menina. Ai, gente, que alegria! Esse Jesus é tão bom, que até ressuscitou a filha de Jairo. Vocês gostaram da história de hoje? Vocês entenderam bem a lição de hoje? Pois então, quero falar algo para vocês na história de hoje. Bom, a gente primeiro aqui falou sobre quem? Quais os personagens da história? Quero falar para vocês sobre 3 pessoas. Primeiro eu quero falar sobre a mulher que estava enferma. Aquela mulher, ela creu. Ela acreditou que Jesus poderia trazer vida para ela, devolver a saúde para ela. E Jesus atendeu o desejo do coração dela. E outra coisa, ela não mediu esforços para estar perto de Jesus. Olha que interessante, ela se esticou, se esforçou, passou por detrás da multidão e tocou. Ela primeiro creu e tocou nas vestes de Jesus. E assim ela conseguiu ser curada, a salvação da sua vida. Então, também nós vimos na história de hoje Jairo. Gente, Jairo, que foi o primeiro a pedir socorro. Jairo aprendeu que somente Jesus poderia atendê-lo àquele chamado. Ele aprendeu também que Jesus tinha a hora certa para operar o milagre. Jesus não estava demorando, porque para Deus, para Jesus, nada é impossível. Então, Jairo experimentou o quê? A ressurreição da sua filha. Olha que lindo! Nós também, e Jairo, eu creio que Jairo teve mais fé ainda, não é mesmo? E também vamos falar a respeito da menina. Jesus, lembra que Jesus falou que a menina não estava morta, que ela estava dormindo? Vocês se lembram? Na verdade, Jesus queria falar sobre algo para eles, e eles ali não estavam entendendo. E Jesus tinha devolvido a vida para aquela menina. Vamos ver o que diz em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim. Vamos ler aqui com a tia. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Então, Jesus não veio a esse mundo à toa. Ele veio para nos curar, nos libertar e nos livrar da morte eterna. Vamos ver aqui o que diz em 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 13, que diz assim na minha Bíblia. Você pode conferir na sua Bíblia na sua casa. Dizendo assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, quer dizer, os que já morreram em Cristo, para que não vos entristeçais, quer dizer, ficar triste, com os demais que não têm esperança. É aqueles que não sabem, não conhecem Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tá vendo aí? Jesus estava falando que todos aqueles que recebem ele como Salvador da sua vida e que se arrepende dos seus pecados, esse recebê-lo no seu coração e confessar que ele é o Salvador da sua vida, terá vida eterna para sempre. Terá com ele morada no céu. Isso que é paz, isso que é dormir em paz, mesmo até após a morte, você saber para onde você vai. Viu? Entendeu bem sobre a lição de hoje? Então, todo aquele que confessa seus pecados, crer que Jesus é o seu Salvador e quer que Jesus faça morada no seu coração, esse vai ter vida eterna com Deus. Tem que confessar que Jesus é o Salvador da sua vida. E assim ele tem um nome escrito no livro da vida. E assim, quando Jesus voltar, ele, ainda que você morra, você vai estar morando com ele no céu. Entendeu bem a lição de hoje? Então vamos lá. Quero fazer uma oração agora por você que está em casa. Contamos várias histórias sobre os milagres de Jesus. E eu quero estar fazendo uma oração para você que está em casa. Eu quero que todas as crianças, ou que todas as pessoas que se puderem nesse momento, que dobrem os seus joelhos, junte suas mãos, curve sua cabeça e feche os olhos e faça comigo essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, eu quero pedir, Senhor, que Tu venha visitar essa pessoa, essa criança, Senhor, essa família, esse lar. Senhor, seja qual for a dificuldade, nós estamos falando sobre os milagres Teus. Senhor, se ele já te recebeu no coração, Jesus, entra com salvação, entra com cura, Senhor, entra com libertação. Senhor, se é um momento de necessidade material, falta de algum alimento, alguma situação, Senhor, que não tenha para ele solução, Senhor, mas ele crê no Teu poder, Senhor, que Tu venha entrar com providência, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se porventura alguém, Senhor, que quer, Senhor, receber a Ti como Salvador da sua vida, Senhor, eu peço nessa hora, Senhor, que Tu venha perdoar os seus pecados, Senhor. Senhor, entra no coração, na vida dessa pessoa, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Então, criança, gostaram da história de hoje? Sim? Então, fique aí que já, vai entrar a lição número 11. Então, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade e mandar um grande beijo para todas as crianças do mundo. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!